Olá, me chamo Mábia Magalhães Targa, participei do programa PIBIC-CNPq. O projeto que irei apresentar é sobre a eficácia do consórcio milho braquiária na reestruturação de um latossolo sob sistema plantio direto e na produtividade do milho, juntamente com o meu professor orientador, professor Deunir Seco, e com o mestrando Matheus Rodrigues Savioli, desenvolvido na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, no campus de Cascavel, no curso de Engenharia Agrícola. Vou começar falando sobre os principais sistemas de rotação de culturas no Brasil, são os monocultivos, milho com soja e trigo com soja. Pesquisas têm mostrado resultados divergentes quanto ao impacto do consórcio do milho com braquiária na produção de milho. No entanto, semear a braquiária após o milho pode reduzir o desenvolvimento da braquiária e a produção de biomassa forrageira. Consequentemente, isso reduz o crescimento radicular e afeta as propriedades físicas do solo. O objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos de modalidades de implantação da braquiária nas propriedades físicas de um latossolo argiloso sob sistema plantio direto e seus impactos no rendimento de grãos na cultura do milho, além também de suportar a hipótese de que diferentes modalidades de implantação de milho com braquiária afetam as propriedades físicas do solo e o rendimento de grãos de milho. O experimento foi controlado e realizado na cidade de Anahy, no estado do Paraná, Brasil. O solo da área experimental foi classificado como um latossolo vermelho distrófico. Antes de outubro de 2019, essa área havia sido cultivada culturas anuais, como milho e soja, por 5 anos. Os tratamentos consistiram em 3 modalidades do milho com braquiária. Braquiária antes da semeadura do milho, na linha do milho no momento da semeadura do milho, em sobre a semeadura e milho solteiro como testemunho. Cada parcela tinha dimensão de 10 por 30. Para todos os tratamentos ali, foram utilizados braquiárias na densidade de 7,5 kg/hectare de semente. Foram analisadas a densidade do solo, a porosidade total, a macroporosidade, microporosidade e condutividade hidráulica saturada. Então, as amostras foram coletadas no centro das profundidades das camadas de solo, de 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 30 centímetros, usando um suporte de aço para forçar o anel volumétrico no solo para assim realizar a coleta. Logo após foi feito o toalete dessas amostras, envolto por um tecido poliéster para que não houvesse perca do solo, e levadas em água, numa bandeja, imersas em água numa bandeja até 2/3 e assim ficando saturadas ali por 48 horas. Logo após isso, as amostras foram assentadas numa coluna de areia, submetidas a uma tensão de 6 kPa e registrado o peso úmido. Após isso, foi levado à estufa numa temperatura de 105 graus Celsius por 48 horas e a massa de solo seco foi determinada. Então, os nossos resultados de discussões foi que a macroporosidade no solo nas parcelas com milho solteiro foi menor em relação aos consórcios de milho com braquiária. A macroporosidade na camada de 10 a 20 centímetros nas parcelas com milho solteiro atingiu um nível crítico de 10%, enquanto nas parcelas onde a braquiária foi semeada antes do milho foi de 14,8%. Gramíneas com sistema radicular com alta relação carbono-nitrogênio, como a braquiária, podem penetrar em camadas profundas e densas do solo, que acaba favorecendo o movimento da água e a difusão de gases no solo. Então, a diminuição na produtividade do grão de milho ela foi observada quando a braquiária foi consorciada antes da semeadura do milho e na linha do milho no momento da semeadura do milho em comparação ao milho solteiro. Então, no gráfico é possível ver que ali o milho solteiro ele tem uma maior produtividade de grãos em relação aos outros, da braquiária antes do milho, da braquiária na linha do milho e braquiária sobre semeadura. Esse resultado ele pode ser devido ao rápido crescimento da braquiária nessas condições, o que pode acabar gerando uma
competição entre as espécies consorciadas e possivelmente diminuindo a produtividade do grão de milho. Então, a nossa conclusão foi que diferentes modalidades de implantação de consórcio de milho com braquiária afetam sim as propriedades físicas do solo e o rendimento de grãos de milho, como foi citado anteriormente. O consórcio de milho com a braquiária, ela diminuiu a densidade do solo, aumentou a porosidade total, a macroporosidade do solo, especialmente no consórcio com braquiária semeada na linha do milho e braquiária semeada a lanço antes do milho. Aqui finalizo a minha apresentação, agradecendo à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus de Cascavel, ao Laboratório de Física do Solo, LAFIS, ao IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, ao CNPq pelo consentimento da Bolsa de Estudos e ao meu professor orientador Deunir Seco e o mestrando Matheus Rodrigues Savioli.